Ê! Olha a música, deixa um pouquinho da música para você entrar, para sua entrada. Magnânima, deusa, bem-vinda! Que honra ter você aqui, Marisa. Muita Oh, honra Deus, mesmo. Deusa Bem-vinda. Cândida. Boa noite, bem-vinda. Ah, esqueci Boa de me noite. descrever, gente, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, da pele clara, uso tranças na cor loura. Hoje estou trajando uma camisa de manga comprida marrom, óculos, e ao meu fundo tem umas quinquilharias da minha casa, com coisas pedagógicas da minha filha, e uma parede marfim. E aqui comigo, a Marisa, ela que é a nossa convidada do dia. Eu quero saber tudo. Hoje eu vou falar o mínimo possível. E vocês que estão aqui, podem perguntar, gente, fica à vontade. Esse espaço é bem democrático, é para todo mundo falar, perguntar. E também aqui não tem verdade suprema nenhuma. Eu só trago dados que estão aí girando, tá? Mas se vocês ouvirem eu falar alguma coisa que não faz muito sentido, pode me corrigir, que eu adoro que me corrijam. E aí, Marisa, chega chegando, vem falar um pouquinho de você. Tudo bem? Deusa Cândida, muito obrigada aí pelo convite, a todo mundo que deve estar ouvindo. Não sei se o áudio tá bom, ok? Ótimo. Então tá. Na verdade, a gente só teve um desentendimento, que eu solicitei a entrada e você me convidou, então eu fiquei na dúvida do que fazer, mas deu certo no final, né? Queria muito agradecer o convite, também vou me fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher não branca, com traços asiáticos, cabelo comprido. Estou trajando uma roupa branca com flores azuis. E é um prazer muito grande poder compartilhar esse momento com essa pessoa que eu admiro demais, que é a Cândida, um trabalho de luta mesmo, né, Cândida? Que a gente vem convivendo com o seu trabalho há algum tempo. Além de tudo que você descreveu, a questão do trabalho que você faz também em relação não só à, à equidade de gênero, à equidade racial, mas também a do parenting também, que é importante, né? Então, realmente, admiro demais e é um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempo. E aí, se pudesse, eu rasgaria cedo a noite inteira. Um dia a gente tira só para isso. Também Mas tem que ter vamos, uma valorização, né? muito obrigada pelas palavras. Marisa, hoje, aqui na Consciência, ele é um espaço que, apesar de eu falar muito das questões acadêmicas, a gente fala da academia, mas eu sempre falo, não é para academia, não é comunicação científica, que a gente faz divulgação, que é para o público em geral, para as pessoas fora da academia. E aí, eu quero saber um pouco, e a gente gosta muito de saber, né, qual que foi esse grande momento que você despertou, falou, não, eu quero ser engenheira química e galgou essa carreira. Conta pra gente um pouco. Ponto, ponto. E aí a gente vê como é importante o estímulo na infância, né? Cândida, eu venho de um local onde seria muito difícil encontrar uma cientista, né? Meus pais eram, na verdade, os dois já são falecidos, eram agricultores familiares assentados pelo INCRA, numa colônia mesmo, de imigrantes, e o trabalho do dia a dia dessa família é um trabalho muito duro, né? Porque é um trabalho em que a lavoura é carregada pela família, tal. E para você ter ideia, até uma determinada idade, eu não tinha luz elétrica em casa, né? Então, imagina a situação peculiar, né, de acesso, enfim, à informação que eu teria. Mas algumas possibilidades me fizeram transitar para essa área e querer ser cientista. Eu acho que, primeiro, exatamente porque os meus pais não tiveram a oportunidade de estudar, eles não tinham nem o ensino do que hoje se falaria do ensino básico, né? Naquela época era o primário. Eles queriam muito que os filhos estudassem, de fato acreditavam muito que o estudo levaria a oportunidades maiores e melhores para os seus filhos. Então, o estímulo ao estudo era muito, muito grande. A minha mãe costumava falar o seguinte: olha, filha, eu não vou conseguir te ajudar em coisas que eu nunca
estudei na minha vida, nem vou ter ideia, mas eu quero que você trilhe esse caminho. Então, foi um caminho de realmente, né, desgarrar a cria e falar, vai, né? E foi bem interessante. E o momento que eu resolvi, que eu achei que gostava de ciência, foi quando eu tive acesso à obra de Carl Sagan, né? Então, eu me lembro de quando eu descobri que tudo no universo, ou pelo menos no mundo que a gente vive, no planeta Terra, tudo era feito de átomos. Aquilo ali me fascinou de uma maneira assim, que eu falei, não, eu quero saber mais disso, né? E daí em diante foi realmente uma trilha, porque junto com o incentivo ao estudo e esse clique, né, que dá de interesse e curiosidade natural, e isso numa tenra infância, então eu realmente fiz a trilha de cada vez mais num caminho muito diferente do que era o dia a dia da minha família, né? Então, aí você seguiu para essa carreira. É, eu não me lembro do seu currículo, fez engenharia química, por qual É, instituição? É na do Rio de verdade, Janeiro, não me lembro disso. Na verdade, Cândida, talvez assim como você, minha primeira paixão foi ciências no geral, né? Então, gostava dessa ideia de ciências, não sabia direito se biologia, física, química, ciências, aquilo me chamava atenção. E matemática era uma área que eu ia bem, assim, mas enfim, porque ia bem, né? E tal. É, o português, por exemplo, essa matéria, era algo que eu sabia, eu precisava, né, para ter uma boa comunicação e tal, mas paixão mesmo era ciência. E aí foi bem interessante essa questão de me apaixonar pela ciência, porque, Cândida, você acredita que até a hora de fazer o xizinho na ficha do vestibular eu ainda não tinha certeza do que eu queria? Essa é uma coisa que conforta muito o vestibulando, viu? E, mas é verdade, Não né? A importa gente é obrigado a qual parte do escolher, doutorado, não né? é? Não importa qual Como é parte que do eu vou me doutorado, privar não. de como é que eu vou me privar de estudar biologia? Eu vou estudar só física e vou me privar de estudar física, eu vou estudar só química ou só. Então, assim, eu vou te confessar, eu fui para uma área de engenharia que é uma das engenharias mais abrangentes que tem. A engenharia química meio que abraça tudo, né? Um pouco de física, um pouco de química. Eu faço também um pouco de interface com o pessoal da biologia e medicina. Então, foi meio que, sabe aquela decisão de indecisa no primeiro momento? E que deu super certo, e ainda bem, sou muito feliz é, no que eu escolhi, mas eu confesso para você que foi aquela coisa meio, nossa, mas será que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa e somente para uma direção, né? Então, e aí eu fiz o vestibular para engenharia química. Eu morava, na verdade, eu sou oriunda, Cândida, do interior do Rio de Janeiro, né? De uma zona rural. E aí o interessante é que naquela época eu prestei 3 vestibulares. Você vai rir porque são coisas interessantes. Para a UF, para a Universidade Federal Fluminense, eu falei, não vou ficar lá na UF, mas eu vou aqui fazer um xizinho aqui. Fiz o xizinho na física. Pouca gente sabe disso. E aí, para o UFRJ e para a Unicamp, eu botei engenharia química, né? E eu vim, na verdade, para a Unicamp, graças ao vestibular nacional, era o segundo ano do vestibular nacional na Unicamp. E aqui estou, né? Na verdade, acabei me graduando aqui, também trabalhei em empresas, isso é uma experiência também interessante para uma mulher engenheira, né? Em 2 empresas na área fabril. E depois eu voltei à universidade aí por meio de um concurso para docente, né? Foi essa a minha trilha em resumo aí, até chegar no ponto que eu tô, né, Cândida? Sim, nesse intervalo que você entrou para o mercado, mercadológico que a gente fala, e entre o acadêmico, mas você já tinha mestrado, doutorado ou não? Voltou depois Não, e... não, não. Eu fiz a minha carreira, Cândida, cheia de idas e vindas, viu? Eu terminei a minha graduação
era uma época econômica muito ruim do Brasil, era uma das, depois de muito tempo, a Petrobras estava abrindo concurso. E aí eu fiz o concurso para a Petrobras, passei, fui trabalhar um tempo na Petrobras, te digo que, claro, uma empresa respeitável, mas não bateu com a minha forma de ser. Aquela história de pensar que eu ficaria possivelmente naquela função quase que a vida inteira e tal, aquilo me assustava. Imagina uma recém-formada, né, pensando, minha vida é assim, né? Então, aquilo ali não bateu realmente com a minha forma de ser. E aí eu resolvi sair da Petrobras, pedir a minha saída e aí fui fazer mestrado e doutorado, né? E aí, quando eu estava no final do doutorado, com aquela certeza imensa que eu ia fazer carreira acadêmica, a Dupont, que é outra empresa excelente para se trabalhar, estava contratando doutores. E aí foi muito engraçado, porque eu fui fazer a entrevista se inverteu. Eu estava perguntando para a empresa por que ela estava contratando doutores, né? E aí foi muito interessante a resposta que eles deram. Eles falaram que eles tinham tido uma experiência anterior e que tinham contratado uma pessoa com doutorado e que o cara com doutorado ou a pessoa com doutorado fazia acontecer, entendeu? Então, foi mais nesse sentido que eles estavam, acho que, procurando uma pessoa com senso crítico, mas que tivesse uma possibilidade de realização muito grande, né? Enfim, uma maturidade maior. E aí eu fui trabalhar na Dupont, e na Dupont me dei muito bem, uma empresa que é um referencial para mim até hoje, me deu muitas oportunidades. Eu estava numa carreira ascendente, e isso é interessante, Cândida, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas imagina uma mulher engenheira, engenheira de processos, trabalhando com centenas de colaboradores de chão de fábricas homens, né? Então, é uma situação que a Dupont me proporcionou trabalhar com gestão de pessoas também, e foi muito rico. Eu carrego até hoje muito aprendizado daquela época, sou muito grata ao período que eu tive lá. E quando eu estava praticamente numa carreira meteórica muito bem lá na Dupont, alguém me fala assim, Marisa, abriu um concurso público para professor lá na Faculdade de Engenharia Química, você não vai fazer? E aí eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça durante um tempo e fui fazer o concurso. E até o final do concurso, Cândida, eu ainda estava em dúvida de se eu ia ficar na iniciativa privada ou se eu ia para a universidade, né? E depois de muito refletir com família, com amigos, eu decidi vir para a universidade. Sou muito feliz, muito grata pela decisão que eu fiz até hoje. É importante, porque pelo seu histórico aí que você veio narrando pra gente, sempre teve aquele medo do para sempre, do muito estável. Nossa! É, e é bem instigante, mas ao mesmo tempo é confortante também ouvir que você se realizou mesmo com esse espírito mais aventureiro, guerreiro, desafiador. Marisa, e a gente vai fazendo uma brincadeira com a sua história e fazendo algumas perguntas das próprias questões acadêmicas, né? Quando eu comecei aqui na Consciência, minha grande preocupação era essa questão, principalmente que a nova geração, principalmente de acadêmicos, geração mais 90, esse pessoal mais novo, millennial, a gente é muito, assim, linear, a gente faz tudo muito direto, né? Até porque hoje a academia mudou, como tudo se transforma, a academia se transformou também, hoje os doutores são muito mais jovens, e aí a grande preocupação, não só minha, como eu acho que primeiro foi da Nature, a Nature fala que a nossa grande dificuldade, principalmente dos acadêmicos, são as competências sociais, né? Ai, gente, me ajuda. Soft skills. Obrigada, esqueci o termo. Soft skills. Até porque aqui no Brasil a gente vê que a alta proporção de doutores que tem saído por ano e que o mercado não tem
né, absorvido tudo isso. Uhum. E a necessidade urgente das universidades implementarem, não só na graduação, mas no próprio mestrado, no próprio doutorado, essas soft skills, né, para a gente entender um pouco de empreendedorismo, gestão de conflitos, mediação, comunicação não violenta e tudo mais, e para sair, para a gente ter essa flexibilidade. Eu não consegui entrar na Unicamp ou em qualquer instituição, até numa particular, para lecionar ou para desenvolver uma pesquisa, eu posso fazer X, Y numa empresa, numa fábrica, não sei. Eu vi que isso foi muito fluido para você, né? Hoje, você sendo professora da Unicamp, eu acho que você formou várias gerações também. Como que você vê essa proposição da Nature? Você acha que faz sentido dentro da Unicamp, como das instituições brasileiras, se isso é urgente ou não é? O que você pensa a respeito disso? Cândida, faz todo sentido essa proposição da Nature. Pela experiência de carreira que eu tive, eu posso te dizer o seguinte, a academia, ou pelo menos as faculdades da época que eu me formei, se preocupavam muito mais com conteúdo do que necessariamente com a habilidade do que a pessoa deve fazer no seu ambiente de trabalho, né? Seja na academia, seja na área industrial, seja em alguma outra área fora da universidade. Eu estava falando da Dupont, eu me tornei chefe de pessoas, eu teria que chefiar pessoas, ou seja, eu teria que ter resultado por meio da motivação dessas pessoas. Eu tive muitos cursos formativos na área. Não foram poucos, foram muitas horas de investimento, e eu posso te dizer que, ainda que exista o toque pessoal de como lidar com algumas situações, o conhecimento de como lidar, existe uma ciência por trás disso também, é importante, né? Então, a gente tem tendência, normalmente, a minimizar as áreas que a gente desconhece. A gente acha que qualquer um pode fazer aquilo, e não é verdade, né? Você saber mediar um conflito, você saber os aspectos motivacionais por trás de uma equipe, você saber trabalhar em grupo, são habilidades também que são aprendidas, né? Então, pelo menos nas áreas das engenharias, a gente tem feito um grande esforço por meio, induzido pelas novas DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, que falam que muito mais do que o conteúdo, a gente deve também abordar habilidades e competências, né? Então, nas habilidades e competências, você embute os soft skills. E aí está o grande desafio, porque como as gerações que não aprenderam necessariamente soft skills vão passar de uma maneira profissional esse ensino, essa aprendizagem de soft skills, né? Ao mesmo tempo que você sabe que essas pessoas vão ter resultados específicos a depender do desenvolvimento disso. Então, quando você resolve fazer uma avaliação, vou dar um exemplo, por uma prova individual ou por um trabalho desenvolvido em dupla, você já está mudando os soft skills que a pessoa vai ter que desenvolver. Agora, não adianta só largar aquela dupla e falar se vira, vocês vão aprender a se relacionar. Você também precisa ter conhecimento e um guia ali para aquelas pessoas se desenvolverem e aprenderem a como lidar com resolução de conflitos e tal. Então, isso é muito importante. E essa indução tem que acontecer na área da pós-graduação também, né? A gente forma pessoas que têm, na verdade, conhecimento específico, técnico muito forte, mas ela tem que ter as outras habilidades que vão ser, não necessariamente o principal, né, da atividade dela ou core, mas vai ser algum tipo de habilidade que vai facilitar que determinados resultados sejam alcançados. É o que no inglesismo a gente chama de enabler, né? É aquilo que deixa, ajuda a fazer acontecer. Então, isso é urgente, isso é muito importante.
Então, a gente acha que não precisa haver letramento sobre determinados conceitos, precisa sim, né? A gente precisa aprender a reconhecer o que é uma linguagem violenta, o que é uma linguagem não violenta, né? E tem até um meme que fala qual a diferença entre assertividade e linguagem violenta, é o gênero, enfim, a gente brinca sobre isso, mas precisa haver um ponto onde essas coisas se conversam. E eu tenho um colega, Cândida, que o dia a dia ele trata na língua francesa, e eu me lembro dele, eu concordo com ele. Ele falava assim que muito hoje a gente vem de uma sociedade que valoriza muito o savoir-faire, ou seja, o saber fazer, o know-how, mas as pessoas estão perdendo o savoir-être, né? O saber ser, o saber se comportar também. Então, é essencial. As duas coisas vão ter que caminhar juntas, a gente tem que reconhecer que existe uma ciência por trás disso, né? E é muito importante. E essa ciência comportamental é importante para a gente embutir muita coisa importante em trabalho em equipe, nas linguagens e tudo mais, que essa sua batalha diária para embutir a questão de equidade racial, de gênero, tem que estar embutida nesse tipo de comportamento que vai valorizar o trabalho em equipe. Então, isso tudo é extremamente importante, Cândida, para a questão formativa das pessoas, sim. Né? Até porque quando a gente fala em equidade de gênero, racial e de tantas outras diversidades aí, fica um termo meio, as pessoas acham meio distante, né? Ah, vão ter que inserir mais preto, mas não é. Não é só inserir, não é só diversidade, até mesmo vai além da inclusão, de incluir, mas vai também a pessoa se sentir ali que pertence àquele espaço. E pertencer àquele espaço, em relação às pessoas que estão no poder, em relação a elas, né, são privilegiadas, que são geralmente as pessoas brancas, a gente sabe, toda aquela, né, heteronormativa, blá, 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 blá. Essas pessoas terão que fazer um letramento, essa mudança, né, comportamental no dia a dia. Todos nós somos racistas, todos nós somos, em certo grau, homofóbicos, mas a partir do momento que você tomou essa consciência, e aí, o que você vai fazer além disso, a partir disso? Então, eu acho que essas competências são muito importantes, sim, né, como você disse, porque a gente precisa de uma desconstrução e é lá na base, é desde pequenininho, mas como a gente está aqui falando com uma professora de universidade, eu me preocupo muito, até porque, Marisa, puxando outro gancho em relação aos comportamentos, em relação às competências, né, não transferíveis que a gente fala, por que eu me preocupo? Vai além disso também, vai além da diversidade, inclusão, é mega importante, mas também muita gente tem se matado. Por quê? Porque a gente sabe que, a gente fala, depressão, burnout, a gente sabe tudo isso, mas é uma coisa mais séria. Muita gente tem se matado por conta que frustração, não sabe lidar com a frustração. Porque você se prepara, imagina um jovem, se preparou a vida inteira, graduação, mestrado, doutorado, 5 pós-doc, fala 10 mil línguas fluentemente, termina aos 30 anos, não consegue entrar em alguma instituição, está desempregada. Então, a gente sabe, principalmente para os homens, que esse alto número de suicídio nas universidades acontece desde a graduação. Mas quando eles chegam nessa idade e não conseguem, né, seguir a regra do jogo que se espera dentro da sociedade, aí tem muita gente doente. Muita mesmo, Cândida. E aí é bem interessante ver como em diferentes graus esse não entendimento e se sentir um ser estranho se perpetua para muito além da inclusão. Tem gente que hoje em dia está até evitando usar a palavra inclusão, porque a inclusão não traz esse senso de pertencimento que a gente quer criar nas pessoas, né? E isso em menor grau, eu vou contar que talvez você tenha sentido um pouco isso também. Veja bem, a minha família vivia num universo totalmente diferente do meu dia a dia. É como se toda vez que eu saía da Unicamp e ia visitar meus pais lá no interior do Rio de Janeiro, é como se eu atravessasse um portal e fosse viver o pessoal fala que até meu sotaque muda, né? Então,
é como se a gente fosse viver num outro mundo. Este outro mundo que me gerou não necessariamente entende o outro mundo no qual eu me inseri, né? E aí, para mim, foi tranquilo, porque a minha família sempre foi muito apoiadora. Então, quando eu cheguei lá e falei, vou sair da Petrobras. Imagina para um pai agricultor falar, mas a minha filha fez engenharia química, por que raios eu não quero trabalhar na Petrobras, né? Você imagina para uma pessoa que veio de um berço muito diferente e fala, bom, agora eu fiz o mestrado, eu quero fazer o doutorado. Eu vejo muitos desses estudantes sofrendo aquela história de, e agora você não vai começar a trabalhar? Né? Então, é uma incompreensão também muito que acontece. Então, são vários aspectos conciliatórios que a pessoa tem que fazer para se inserir numa nova realidade, ainda ajudar a transformar aquela realidade anterior. Então, é muito desafiador, Cândida. Talvez você possa até fazer suas confissões e dizer se você sofreu isso também, mas eu tinha dois universos quase incompatíveis. A única coisa que ligava era a história dos meus pais serem muito apoiadores no que eu tomasse de decisão de vida, né, em termos de querer ser cientista e tudo mais. Mas, assim, isso traz tudo isso que você está dizendo, de problemas de se encontrar, né, problemas em não só a questão do burnout, mas a síndrome do impostor, não é isso? De achar que você não está num local de merecimento, todo mundo vai ser melhor do que você. A gente vê patologias de tudo enquanto é natureza, e se a gente não traz um certo acolhimento para que isso tudo seja entendido, a gente vai perdendo talentos muito grandes, né, para outras questões sociais ou culturais muito fortes que vão puxando, né, ou tirando essas pessoas da universidade, do aspecto formativo da universidade. Então, são essas realidades. E um filme que me marcou muito, eu não sei se o título era esse, não sei se você assistiu, Cândida, chama Coda, que é exatamente o filme de uma criança que conseguia ouvir e falar no meio de uma família que era surdo-muda, né? O receio e essa criança resolve ir para canto, né? E era uma coisa muito interessante, porque a mãe, um momento lindo que a mãe falava, eu tenho medo de te soltar, filha, de não ter mais conexão contigo, né? Um pouco do que essas pessoas que saem daquela realidade original e vão se inserir na universidade ou o que for, é essa mudança de realidade que às vezes causa rupturas e o nosso pilar maior está naquela nossa base original, né? Então, acho que assim, é muito transformador mudar nesses universos. A gente tem desafios imensos, culturais, para fazer a inclusão de fato, não ser somente, né, um envolver, trazer a pessoa, mas criar o senso de pertencimento, o senso de colaboração, o senso da pessoa estar contribuindo, e é muito complexo. Isso só vai acontecer com muita aceitação, muito letramento, muito estudo científico de como poder ajudar, né? E não é trivial, é uma questão para ser construída mesmo, né? Dentro das academias, dentro das universidades. Sobre a questão formativa que você ainda estava falando, se não me engano, né, no CNPq, enquanto eu estive lá na coordenação, no comitê de assessoramento, eles falavam assim, que a gente forma, acho que 25 mil doutores no Brasil e 10 mil são absorvidos pela academia. Ora, nós sabemos que o perfil da pós-graduação, a trilha formativa vai ter que ser revista, que a gente tem que formar essas pessoas para irem também em outros lugares da sociedade, fazer pesquisa, inovação, né, e todo o pensamento crítico, científico que a gente acha que é importante ser formado nesses profissionais, né, Cândida? Porque a gente precisa entender também que eu gosto de estudar, sim, eu amo fazer pesquisa, mas nem todo mundo nasceu com tinha para ser docente.
nem todo mundo quer estar nas universidades, né? E, mas de repente você é tão... Eu sinto, eu sei porque eu tenho lugar de fala, é tão bloqueado, porque se você não estiver dentro de uma universidade, você não consegue fazer pesquisa. Mas eu tenho que abrir uma grande instituição, montar um ICT para poder continuar contribuindo, né, com o Brasil, né, com as pesquisas. Então, eu sei, tem muito lugar de fala. Eu falo, não quero estar dentro de uma instituição dando aula, mas quero continuar fazendo pesquisa. Mas, de repente, isso não é possível porque você não está dentro dessa instituição. Então, é uma revisão de um monte de parâmetros, né? A gente tem que rever por que tudo é tão engessado. Por que a gente ainda está no século XXI, como você diz, e é tudo muito conteudista. A gente está longe, né? Os livros estão aí há muitos anos, tem livros clássicos, ótimo, mas hoje temos a inteligência artificial, né? E a gente precisa ir além, as universidades precisam ir além, né? Além disso tudo. Como você diz, pertencer. Eu não quero só ser mais um número, uma mulher negra, para ser um número e as pessoas falarem de mim. A única da sala, a única... Não, eu não quero ser exceção, eu quero ser a regra. Né? Como que a gente vai fazer a partir de hoje para transformar, né, essas instituições, políticas públicas e tudo mais. Mas falando de você, Marisa, voltando lá no chão de fábrica, já focando, a gente já falou um pouco das competências, trouxemos para o presente da realidade. Como foi para você, naquele momento, eu acho que você era bem jovem, imagino que você seja bem jovem, recém-formada, né? Como que você conseguiu, né, superar, não sei se você teve nem consciência, ou se sentiu com a síndrome da impostora, ou se você se encolheu enquanto sendo uma mulher, né, liderando um monte de homens. E, voltando lá na engenharia química, você era a única da sala, tinham muitas mulheres, que eu não sei qual é a realidade da engenharia química. Legal, Cândida. A engenharia química tem um perfil muito diferente das outras engenharias. A gente costuma ter, normalmente, metade da questão de gênero, então é muito confortável para uma mulher estar nesse local da engenharia química. Em comparação, por exemplo, se eu tivesse optado por uma engenharia elétrica, uma engenharia mecânica, né? Na verdade, eu não sofri de síndrome de impostora ao longo dos meus estudos, mas quando eu era como é que se diz, caloura, recém-ingressada na graduação, eu tinha muito medo de não dar conta, tinha muito medo de não conseguir, porque eu sabia que eu vinha de uma origem muito mais humilde, que a minha escola não era das melhores escolas, e com aquele vestibular nacional havia uma convergência dentro da Unicamp de alunos bons do Brasil inteiro, então eu tive no início da graduação esse sentimento, será que eu vou dar conta? Então ralei até o que deu, né? Mas na pós-graduação e na minha experiência profissional fora daqui, eu não me senti assim, porque as instituições, e isso é interessante em termos de políticas, algumas instituições, e aqui eu vou falar nominalmente, a Dupont já tinha uma instituição, não era por cotas ou o que for, mas que ela estimulava a diversidade de gênero. Então, ela já tinha um conselho, por exemplo, que procurava, o Conselho Superior, que procurava equilibrar a questão de gênero. Então, como era uma política da empresa, não adiantava 300 homens reclamarem da chefe mulher, entendeu? Então, e não havia essa história de dizer, eu vou reclamar ou vou desrespeitar. Essa questão de gênero eu jamais senti no meu ambiente de trabalho, pelo menos onde eu passei, aquela história de dizer, não vou seguir, né, orientações ou ser liderada por uma mulher. Isso eu realmente não senti. Agora, voltando para a universidade e galgando algumas posições de liderança, a gente sente mesmo, em alguns momentos, uma questão solitária,
né? Então, assim, se você for notar que algumas universidades já têm reitoras e algumas universidades, é, é, mesmo do estado de São Paulo, Sudeste, né, não tem histórico de nunca terem tido mulheres reitoras. E aí não vou colocar simplesmente a questão é, de competência, o que for. Eu acho que tem um grande filtro, e aí no estudo sociológico da Marisa só, tá? Não tem, existe um grande filtro nessa pirâmide mesmo, porque a mulher costuma ter naturalmente que lidar com muitas responsabilidades na sua vida. Então, ela já tem um dia a dia muito dividido e ela faz escolhas mesmo, né? Então, o que a gente tem que trabalhar é que para essas escolhas não serem induzidas por um estereótipo, né? Ela tem que ser, a gente fala, o lugar de mulher é onde ela quer estar, não é? Isso que é o importante. Se ela quer ir para uma posição de liderança, ótimo que estejam abertas. Se ela quer ir para uma posição outra, que seja, né? O problema é a sociedade te colocar naquele lugar, embora você não queira. Então, acho que esse ponto a gente ainda luta um bocado, né? A gente ainda vê que existe uma questão ainda estereotipada, assim, de enxergar algumas posições de liderança como posições masculinas, mas ainda bem a impressão que eu tenho é que isso vem numa evolução, né? Sobrecarga também de dupla jornada, tripla jornada, o que for, depende muito do entorno, né? Mas ainda, né, é atribuído muito à mulher a questão do cuidado, não é? Então, seja o cuidado de pais idosos, seja, tem que levar numa consulta médica, quem que vai junto? Então, ainda existe muito disso. Agora, claro, com a educação, né? Eu tenho filho também, e eu procuro educá-lo dessa maneira também, que ele também tem que ser um adulto funcional, né? E ele fazer as coisas, enfim, entender que o lugar do fazer é, né, de todos os gêneros em geral. Então, é uma questão que a gente ainda luta. Eu, na verdade, dentro da engenharia, sou uma mulher que tive a sorte de não sofrer muito isso, mas eu sei de lugares e cursos e tudo mais que é muito difícil mesmo a mulher permanecer. Eu fico imaginando se eu entrasse numa condição em que você tem, sei lá, 70 alunos, né? E aí somente uma ou duas alunas, como era uma realidade em vários outros cursos de engenharia aqui na universidade. Então, deve ser mais difícil, né, Cândida? Não foi o meu caso, tá? Que é bem 50-50. Inclusive, a engenharia química da Unicamp, eu acho que eu cheguei a falar isso para você, era era a única unidade da Unicamp de engenharia que tinha mais mulheres titulares do que homens. Então, Importante, importante, porque às vezes a gente tem um contexto geral, mas não tem um contexto pontual, né, da Unicamp. Hoje eu quero saber muito da Unicamp, que é uma instituição que todo mundo admira, todo mundo quer em algum momento acadêmico estar, passar, né, conhecer. E Marisa, você falou de várias questões muito importantes agora, muito focada em gênero, né, distribuição, essa divisão sexual do trabalho, que é muito importante também. E falou na questão de liderança dentro das instituições, né? Você agora concorrendo à reitoria, que coragem, mulher, que coragem, que coragem. Eu falo coragem porque é mais uma atividade, né? Porque, como você falou, a gente tem N trabalho, N trabalhos, N trabalhos, o trabalho remunerado, zilhões de não remunerado. E aí a gente sabe que a ciência, em relação ao mercado, ainda está bem atrasada. Não sou eu que falo, tem vários estudos da McKinsey, várias revistas internacionais falando a respeito disso. No Brasil, isso é muito nítido. Na ABC, né, Associação Brasileira de Ciências, depois de mais de 105, 106 anos, é que nós tivemos a primeira presidente, mulher, né? CNPq agora, que deu uma mudada na estrutura, bem recente, em relação a
aos cargos de liderança. Unicamp, mais de 60 anos, se eu não me engano, nunca teve uma reitora. Agora tem algumas despontando, uma aqui, outra aqui, na região norte, nordeste, mas ainda é muito lento o processo. Às vezes é bem cansativo, a gente fala assim, eu não desisto do ativismo, não desisto de lutar contra, porque senão não vai ter mudança. É lenta, mas a gente tem que continuar, né? Porque se você for olhar para os números, são bem desanimadores. Falando em progressão, né, dentro da carreira de vocês, das docentes, o próprio CNPq, os dados demonstram que as taxas sobem muito lentamente em relação ao gênero. A cada 15 anos tem uma subida de número. Então, a gente vai ter uma equidade dentro de mais 100, 200 anos, que é o esperado. E aí? Como foi para você, diante dessa realidade, tomar essa decisão agora? Falei assim, agora vou seguir a carreira política institucional. Por isso que eu falo com coragem. Cândida, enquanto você falava, foi passando um filme aqui na minha cabeça. Na verdade, eu acho que essas decisões a gente toma com muita inspiração nas próprias colegas. Eu posso dizer que tem uma rede de colegas barra amigas também que acho que nos inspira. Não sei se ela está assistindo aqui, mas eu já tenho uma colega engenheira química, vice-reitora de uma universidade pública no Brasil, que é a Diana Azevedo, lá da UFC. Ela é engenheira química também, uma pessoa extremamente admirável, enfim, deixo aqui meu grande abraço para ela. Existem outras mulheres nas lideranças de comitês de assessoramento e tal, enfim, que for nominar, né, pessoas maravilhosas que eu conheci, muitos homens também que apoiam, né, essas mulheres, que é muito importante. Então, isso nos alimenta também, dizendo, puxa, né, vamos em frente e tal. A questão que eu acho que é muito assimétrica, que a gente tem que tomar bastante cuidado, o próprio CNPq, Cândida, mostrou o seguinte: a questão de gênero também é muito afetada pela questão de você virar pai ou mãe, né? A parentalidade. Isso daí pode ser por adoção, pode ser o que for, mas existem estudos internacionais, eu acho que esse estudo, se não me engano, não me lembro se era austríaco, enfim, vou ficar devendo aqui a precisão da informação, mas ela via num gráfico qual era o impacto de você ter um filho na carreira da mulher e na carreira do homem. E na carreira do homem tinha ali um balanço, mas estava rapidinho a tendência que estava. Na carreira da mulher, ela atrasava bastante a trajetória profissional da mulher, né? Isso dá para entender muito bem, né? Eu sou mãe de 3 filhos e assim, eu vou ser muito sincera para você. Quando eu era muito jovem, ainda só casada, enfim, sem filhos, eu não pensava na maternidade. Mas quando eu virei mãe, eu vou romancear aqui um pouco o negócio, porque realmente é uma coisa que me completa como ser humano, né? Então, eu tive 3 filhos, assim, me completam, né, no dia a dia, enfim, agora eles são adolescentes de 14 a jovens, né, 14 a 18 anos, mas realmente me trazem uma lucidez muito grande do mundo, e é muito importante deixar isso muito claro. Então, naturalmente, a gente acaba abrindo mão de algumas situações. Vou tentar te explicar como. Para você tomar uma decisão, né, totalmente baseada na sua ambição de dizer, puxa, eu vou sair daqui, vou assumir um cargo lá no Rio de Janeiro, lá em Brasília ou lá em São Paulo, eu estando com os meus filhos aqui em Campinas, eu penso 2, 3 vezes, né? Então, as decisões não são puramente baseadas nas oportunidades de carreira, elas aparecem, mas você faz as suas decisões. E eu tomei muito cuidado para que todas as decisões na minha vida não fossem apesar ou não sei o quê. Não, ninguém tem culpa nas decisões que eu tomo, elas são tomadas conscientemente por mim, né? São totalmente minhas. Mas eu me sinto muito mais confortável agora
para pegar cargos maiores de liderança do que há um tempo atrás em que eu tinha que correr atrás dos três, né? Apesar de eu ter muita ajuda do meu marido. Então, é uma coisa que impacta. Eu acho que por isso é muito correto que o CNPq tem, eu sei que o Parent tem, Parenting Science tem um bocado da contribuição nisso, de colocar os dados de como a parentalidade afeta a produção, afeta a carreira, afeta tudo. Porque até agora, o que acontecia? E aí você pode me confirmar, Cândida, havia um certo romanceamento, uma maneira de tentar romancear isso, de dizer, puxa, não, você é mãe, você dá conta, você faz e você vai dar conta, você, sabe, não vai errar, você vai conseguir fazer. Não, a gente erra, a gente faz errado, a gente faz certo, a gente, né, errar é humano, acertar é humano também, mas a gente tem que entender que precisa, ele drena, né, todos esses aspectos da vida que circunda a vida da mulher, drenam, né? Pode ser que tenha um companheiro ali, enfim, ou uma companheira que vá realmente contribuir bastante, mas dividir bastante, mas ele é um ponto ali que dá para notar no gráfico, né? Então, é uma das coisas que a gente tem que entender, Cândida, e parar de romancear isso também, né? Saber que existe isso e o que vai haver de políticas para a gente entender que aquele momento tem que ser encarado de uma maneira diferente. E eu sei que você tem lugar de fala nisso, porque você é mãe também, né? Então, sabe... Então, a gente precisa entender melhor esse impacto e assumir melhor esse impacto, né? É assumir que as pessoas têm a vida profissional, mas também, né, têm escolhas pessoais. E que isso, a minha maternidade não vai afetar a qualidade, né, da cientista ou da profissional que eu sou. E, assim, a gente precisa criar bem os nossos filhos, porque a gente sabe que uma sociedade legal, onde todo mundo respeite o ambiente, respeite a si mesmo, provém dessa, é até meio clichê, mas não provém nem das crianças, provém de uma maternidade, uma parentalidade saudável, né? Que as crianças, esses novos jovens, depende que nós estejamos saudáveis. E a gente sabe muito bem que as mães, no geral, as mães cientistas, que, como você disse, é meu lugar de fala, não estão. É muita sobrecarga, e a pressão, sobretudo, dessa falta de política institucional compensatória. Parece que a gente sempre está devendo. E isso dados demonstram, né? E a gente não consegue progressão. Ao passo, os 35 anos é o ano que a gente está gestando. Ou a gente já está cuidando do bebê, correndo atrás do bebê, e a gente não está publicando. E aí, ao invés da gente ser acolhida pelo sistema, o que acontece? A gente é retirada, convidada a se retirar do sistema. Então, agora, focando nessa sua carreira, nessa sua jornada política, institucional, o que você imagina? Imagina não, o que vocês têm pensado, você na chapa Gontijo, Marisa, o que vocês têm pensado em relação a isso? Não só a maternidade, mas também a diversidade como um todo, porque eu acho que o grande mote que me chamou muita atenção da campanha de vocês foi esse tom, que a Unicamp pode ser feita para mim, para o outro, para outra e para todo mundo, né? É uma universidade que precisa acolher a todas as diversidades. E, Cândida, eu vou de novo reforçar, eu sei que você já ouviu isso de mim, não é só incluir, né? A gente tem que criar esse senso de pertencimento, a gente tem que criar uma situação em que a gente possa, de fato, fazer a permanência das pessoas e esse senso de pertencimento. É o mais importante. Uma visão, se a gente falar de visão compartilhada, você vai entender onde a gente quer chegar. A universidade, a Unicamp, quer ser um modelo bom para a sociedade, né? A gente tem muitos problemas fora da sociedade, mas aqui dentro tem que ser um modelo bom. O modelo bom inclui reconhecer que a diversidade traz riqueza, né? Riqueza intelectual, riqueza cultural, riqueza dos saberes, riqueza em todos os aspectos, né? E para a gente
colher bons frutos disso, a gente tem que ter as melhores formas de conduta, de acolhimento disso também, da diversidade. Então, não é só colocar para dentro, né? É também entender o diverso e como lidar com ele. Muita gente não gosta dessa palavra, mas eu acho que ela reflete bem o que eu quero dizer. A gente precisa de um letramento, né? Eu não sei se você já viu em algumas instituições do exterior, antes de você pisar no laboratório, no departamento, na sala de aula, você recebe um treinamento dizendo: aqui nessa instituição a gente se comporta dessa forma. Se você infringir essa linha, isso não está condizente com a nossa política de trabalho aqui dentro, né? E isso acontece por quê? Porque essas instituições recebem gente de todos os países do mundo. Então, imagina as culturas diferentes com as quais essas pessoas chegam, né? Então, elas têm que ter um ponto de partida para dizer: aqui aceito tal coisa, se você infringir isso, isso é assédio. Né? Imagina aquelas pessoas que vêm de países onde a cultura ou a forma de tratamento da mulher é muito diferente, né? Então, eles têm que estabelecer e dizer: o que é aceito é isto aqui. E é mesmo um treinamento, que se você não fizer, você não vai para a sala de aula, você não vai pisar no laboratório, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais isso. A gente acha que todo mundo entendeu, tudo na base do bom senso, e eu sempre brinco assim: ética e bom senso, todo mundo acha que tem. O problema é o limite delas, né? Então, nós precisamos trabalhar mais claramente esses regramentos internos, esse entendimento, ajudar muito na questão do treinamento, de como lidar com tudo isso, para de fato a gente ter um ambiente, Cândida, onde as pessoas se sintam parte, né? Então, é uma coisa muito ambiciosa, e eu digo assim: puxa, pintar um prédio é fácil, né? Mudar essa cultura é muito difícil, né? Agora, tem que plantar essa cultura, tem que colocar essa política. E a questão específica das avaliações, eu não sei se você conhece o DORA, que é o Tratado de São Francisco em relação à medida de impacto, produção acadêmica, enfim. Nós temos que implantar isso. Significa que a gente tem que ter um olhar qualitativo para muito além do quantitativo. Esse olhar quantitativo faz, por exemplo, a mulher ficar muito para trás em alguns aspectos, né? Então, a questão de trazer o Tratado de São Francisco é fazer... nós já somos, a Unicamp já é signatária do DORA, mas a gente precisa trazer isso nas políticas do dia a dia, de fazer a avaliação qualitativa, porque aí você sabe exatamente colocar os vários elementos que trazem diversidade. Teve um colega, esse lado erudito todo não é meu não, mas tem um colega na nossa equipe de trabalho que disse o seguinte, que Rui Barbosa dizia que é muito errado você tratar diferente os iguais, né, e tratar igualmente os diferentes, né? A gente tem que trabalhar isso melhor, né, Cândida? Sim. Então, essas políticas que nós temos que trabalhar aqui Sim. dentro, né? Nossa, quando você falou, meu coração ficou tão quentinho, ficou assim em júbilo. Em júbilo. Eu falei, ela é maravilhosa mesmo, gente. Tem um monte de elogio aí, eu estou resumindo, é muito maravilhosa. Porque os estudos demonstram exatamente isso. Os nacionais a gente sabe, vocês estão acompanhando o parenting aí, que a maternidade, a parentalidade, né, trabalho do cuidado, às vezes a gente fala parentalidade porque são os estudos que faz, parenting science é parentalidade na ciência. Mas a gente sabe que o trabalho do cuidado diretamente, cuidado idoso, né, do tio, de uma tia, de uma mãe, influencia diretamente também na produtividade da mulher. E mais que isso, a gente tem visto que, em trabalhos internacionais, se não me engano, na Science, que a manutenção, a retenção desses talentos femininos, dessas mulheres, dessas meninas principalmente, além, eu pensava, né, que internacionalmente seria também a maternidade, só que aí um estudo demonstrou que não, que muito vai além disso, que são as questões, assim, comportamentais, né? Quanto aquelas falas todo dia dos professores, principalmente na STEAM, quanto aquelas falas desestimulantes, quanto de desestímulo
a gente aguenta ou a gente não aguenta, né? Muitas chegaram, estão aí à base de Rivotril, parabéns para vocês, eu admiro, nada contra Rivotril, mas a maioria não fica por causa desse desestímulo. Até mesmo, às vezes, chega a vaga, fala, olha, Marisa, você conseguiu, tá bem aqui, é um passo da vaga da professora, do professor titular é sua. Fala, ai, não quero mais, não quero. Mas aí a mulher não quer, não é porque ela não se sente capacitada, impostora, é porque ela já está cansada. Cansada de tanto assédio, de tanta microagressão, que a gente fala das pequenas picadinhas no dia a dia. E esse estudo demonstrou exatamente isso, e você falou tudo, que institucionalmente a gente tem que ter um código de conduta, como se fosse um código de ética, né? Eu penso assim, se a gente tem código de ética para estudar o mosquitinho, né, para fazer pergunta para o ser humano, por que a gente não tem um código que estabeleça, né, essa conduta entre nós, trace esse relacionamento entre nós? Como você deve se relacionar aqui dentro? Até porque a gente sabe também que, além da maternidade no Brasil, a gente tem os viéses inconscientes, que não são medidos. Não. Né? Aquelas famosas perguntas que agora virou lei, que é proibido perguntar para as graduandas, para as docentes, discentes mulheres, se elas querem casar, se elas vão ter filho. Né? Até a minha geração, até ontem era feito isso. Exato. Eu recebi tantas perguntas sobre isso em concursos, bancas de concursos. Eu sempre falo, um homem branco falou assim, eu nunca vou me esquecer que um homem branco da Unicamp perguntou para mim no concurso público. E você veio lá de Mato Grosso, eu com a Marcela bem pequenininha no colo, e, né, mulher negra na Unicamp, um bebezinho, e você acha que você pode entrar na Unicamp. Então, assim, são falas que, se você não tiver uma rede, como você disse, né, todo um trabalho por volta, em volta, destrói a carreira de uma menina, de uma mulher. E vou pensando nesse código, não é isso. Eu acho que resolve várias questões em relação. Porque é isso, não basta ter um pretinho, uma pretinha, um indígena, o pessoal da comunidade. Não, eles têm que se sentir em casa. Têm que se sentir respeitados dentro da instituição. Tem que pertencer. É verdade, Cândida, a palavra de ordem é pertencimento. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, que eu acho que é importantíssimo. Todas as vezes que eu converso com as mulheres, elas dizem, nós não queremos privilégio. A gente quer somente que vocês entendam o mundo diverso que a gente vive. Parece o mesmo mundo, né? Mas é um mundo diverso. Eu vou dar um outro exemplo de coisas pequenas que você vai entender. Eu estava com a equipe ali, você sabe que a gente está numa correria, uma equipe só de voluntários, ali a gente não tem profissional de marketing nem nada para gerar o conteúdo da campanha e tal, né? E aí eu estava lá arrumando meu cabelo rapidinho, não sei o que e tal, e aí um colega virou para mim e falou, nossa, Marisa, é incrível, né? Como a sociedade exige muito mais da figura feminina em termos de visual e tal do que o homem, né? Então, você vê, nesse movimento, um colega homem percebeu isso, né? Tem outras situações que você já deve ter passado também. Tá um grupo de trabalho ou o que for, e isso é muito comum quando a gente é engenheira. Você é a única mulher no meio. Tem que fazer a relatoria. Relata você. Né? Então, não rebaixa, mas você é o quê? A secretária, né? O que for. Então, a gente nota em situações desse tipo, e aí outras. Eu na moradia estudantil da Unicamp, eu morei com 2 estudantes de medicina negras. E eu sinto ainda até hoje, eu converso com alguns estudantes dentro da Unicamp, muitas das vezes os estudantes estão lá no campus e a própria vigilância pergunta o que eles estão fazendo ali. Né? Então, assim, esse tipo de situação é uma agressão. Né? É uma questão que a gente tem que ter muita vergonha. Eu fico com muita vergonha, Cândida, que você tenha que ter passado por isso, sinto muito. Mas você nota o que a gente quer mudar na instituição, né? Então, outra coisa importante, inclusão e diversidade não é um conceito excludente de excelência, de competência, de
fazer crescer uma instituição do ponto de vista acadêmico, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que fazer trabalhar juntos. Agora, não é só botar para dentro, né? É. E esse é o ponto que a gente está tentando trabalhar no aspecto dos nossos programas, né, Cândido? Perfeito, Marisa, é isso mesmo. As pessoas precisam entender que diversidade, inclusão, pertencimento são sinônimos de qualidade, eficiência, né? Como você disse, você que faz tudo de polímeros, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei o que é polímero, gente, desculpa. Mas falando em contexto de medicamento, né? Quanto é importante a gente ter pessoas negras, mulheres, né? Porque já pensou, todas as pessoas que fazem as perguntas serem homens brancos, héteros, cis, e aí? E as mulheres, né? O que se sabe do período de menopausa das mulheres? Como é os nossos corpos, né? Como que é a questão da diabetes na pessoa negra, né? De ganhar peso. Exatamente. A gente precisa de diversidade para fazer novas perguntas, para fazer perguntas mais assertivas que atendam o maior número de pessoas, realmente. Então, diversidade não tem nada a ver com vitimismo, muito pelo contrário, que as pessoas confundem mesmo. O mimimi, né? Diversidade tem a ver com eficiência, porque aí você vai fazer as perguntas certas e fazer uma cultura, né, institucional que agregue a todo mundo, melhor para todas, porque eu falo, ó, essa do pão, já sou fã, vou seguir, nem sei se existe. Olha a cultura da organização há 1000 anos atrás. Já naquela época, ela já tinha essa cultura da questão do gênero. E uma coisa importante, de novo, Cândida, mas é importante a gente frisar o conceito, né? Não é pedir favor, não é pedir privilégio, é pedir um acolhimento em relação ao universo diferente que a gente tem, né? É isso. Falando em gênero, mulheres, não se sintam arrasadas se saírem uma política afirmativa. Não joga a síndrome de impostura lá para lá, porque a gente merece. Porque foram muitos anos a gente sendo subhumanizadas ou não sendo considerada como humanas. E a gente, mesmo assim, produz muito, né? A ciência tem uma participação, mesmo com o efeito Matilda, que foi o pagamento, né, de todos os nossos trabalhos ao longo, né, da história. Mas olha quanta participação Nobel se tem com tudo isso, né, contra a questão de gênero e por aí vai. Então, quando surgiu uma política afirmativa, não achem que vocês estão sendo, eu não quero ser vítima, pegue que a gente merece. A gente merece. Não é mimimi. E desculpa te interromper, mas não é incrível imaginar que, por exemplo, até nos esportes, né, uma mulher teve que se fantasiar de homem para poder correr uma maratona, né, uma coisa assim, de realmente espaço, né? Sim. Literatura, em questão de literatura, né? Quantas não assinaram, né? Usam pseudônimos aí com nome de homem para poder publicar. E por aí vai. E agora, esse momento, a gente pode fazer uma reparação histórica. E a Marisa está provando para a gente aqui, né? Ainda estou falando corajosa, no cargo de vice-reitora. Você quer falar que tem um pouco de loucura também, né, Cândida? Não é loucura, não, é coragem, é vontade de fazer diferente. Eu falo brincando assim, não é brincando, é um pouco de verdade, porque eu acompanho muito o trajeto de mulheres no geral. Então, mulheres desde lá da periferia até mulheres em alto escalão, principalmente na política. E eu vejo a questão de violência política, que a gente sofre. Eu imagino que talvez, não sei se você está passando por isso, sofrendo alfinetadas. Então, assim, eu falo muita coragem em relação a isso. Né? Não no que vem por aí. Né? Quando se assume o cargo de vice-reitora, eu acho que vai ser tranquilo entre aspas, mas em relação a esse processo eleitoral, é muito desafiador para a mulher. É muito desafiador. É muito desafiador, Cândida, eu não vou esconder para você. Quando eu tomei a decisão, depois de ter sido estimulada por vários colegas a concorrer,
eu tive uma conversa muito séria com a minha família. E principalmente com os meus filhos. E falei para eles do quão deletéria pode ser uma campanha. Me preocupo muito, muito, muito. Eu tenho que falar muito claramente isso para você, muito assertivamente. Me preocupo muito com as mentiras que hoje estão atenuadas como fake news, né? Que as pessoas vão simplesmente colocando no ar porque essas pessoas não te querem naquele lugar, né? Então, vejo muito, e você sabe disso, se as mulheres falam no mesmo tom que os homens, elas são consideradas mais violentas, mais agressivas, ou de comportamento inadequado, ou do que for, lhe atribui uma dureza em relação ao que você realmente é. Aí muita gente vem conversar e fala, nossa, Marisa, você não morde, né? Aquela coisa assim, você fala, poxa, né? E eu sempre tive que deixar isso muito claro para os meus filhos. Olha, eu vou me expor muito. Inclusive são 3, então eles têm opiniões muito diversas. Uma delas até falou, puxa, precisa dessa exposição, né? Aí eu falei, olha, se a gente quer um bem comum, a gente precisa realmente se lançar, né? Então, agora, a gente é exposto, né? A gente é exposto. Eu já ouvi apelidos bem jocosos a meu respeito, já vi plantarem em verdades, porque você sabe que a questão da pós-verdade é uma questão perigosíssima que está aí. Eles lançam insinuando, né? Será que é verdade que, né? A Marisa, e aquilo é uma total inverdade, então colocar rótulos, carapuças ou o que for, e a única conclusão que eu tenho são pessoas que não te querem naquele lugar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Cândida? Principalmente as mulheres ficam mais expostas assim, a esse tipo de situação. É isso. É isso mesmo. Você tem total razão. Eles não nos querem porque perder privilégio é muito doloroso. Eu entendo, mas esse é o momento. Quando as pessoas... Ninguém quer entender que tem privilégios. Ou seja, eu sou uma pessoa branca. É um privilégio. Eu sou um homem cis numa instituição, vindo de uma família classe média, é um privilégio, né? Então, em relação a outras, se você entende esse privilégio, é ótimo. Mas a maioria nem assume que tem privilégios, né? Assume que é um direito. E aí a gente que que está em outra vertente, a gente acha que a gente tem privilégio, mas a gente não tem não, gente. A gente tem direitos, a gente assumiu direitos. E a gente lutou muito para chegar onde a gente está, como a Marisa, que é uma história de inspiração, né? É uma exceção, eu sempre falo assim, não é uma regra, que as pessoas às vezes veem a história incrível da Marisa falar, aí vem aquela questão do mérito, viu? Se ela pode, por que você não? Ela pode porque teve várias micro pontos na história dela, micro é uma outra micro realidade, e não se compare, porque cada um sabe da sua realidade. E todo mundo deveria, né, todo mundo que almeja ser cientista, deveria seguir tranquilamente uma carreira como a da Marisa, se tivesse uma política, não institucional, mas pública, políticas públicas adequadas, que visem desde lá da base. Primeiro, ter direitos básicos do ser humano, segurança, alimentação, né? E muitos de nós não temos isso. Então, não faz muita diferença se você tem o que comer para ir para a escola e se você não tem. Se você está numa escola lá no Amazonas, se você está numa escola aqui no Sudeste. Então, existem essas micro-realidades que a gente tem que ser extremamente sensível a isso e não fazer comparações, nem achar que é mérito. É só isso. E, Marisa, essa história sua muito maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui. Vai ser a top of mind das lives aqui. Eu quero saber mais um pouco de você, que já estamos estourando nosso horário, em relação à própria essa jornada sua, que você falou que tem acontecido as questões de violência em relação ao gênero, mas falando de uma forma mais precisa, o que você acha que vocês estão propondo, a Chapa Gontijo e Marisa, né? Não posso falar só por você, mas vocês dois, o que vocês estão propondo
que realmente vai ser pragmático e fazer acontecer para esse momento nosso que a gente precisa. Diversidade, inclusão, pertencimento e, sobretudo, acolhimento. É. O mais importante que a gente tem que reconhecer, Cândida, é que a Unicamp tem realmente avançado bem nessas políticas de inclusão. A gente quer aumentar essa questão do pertencimento, né? Mas a gente precisa também colocar muito claramente, e aí eu concordo com você, se for necessário cotas ou o que for, mas a gente tem que enxergar os mecanismos que estão travando determinadas situações. Um primeiro aspecto que a gente acha é essa questão avaliativa ao longo da carreira, a questão, e aí eu vou voltar a falar do Dora, está lá explícito no nosso programa, a gente acolher, porque você mesma falou, olha, determinadas dificuldades não são levadas em conta na hora de uma avaliação, né? Você entra com aquela questão extremamente absoluta de contágio, o que for, na hora de fazer a avaliação específica. E você foi muito agressivamente avaliada nessa banca que você falou, né, que você relatou. Eu já vi outras agressões acontecendo, como, por exemplo, um colega chegar e dizer para uma candidata, por que você não pegou e não foi fazer um pós-doc no exterior? E ela respondeu, eu tenho família, tal, e não sei o que, isso foi tomado negativamente. Não pode ser tomado negativamente. Então, temos, do ponto de vista prático, vejo que a gente consegue botar um regramento que não é uma barreira intransponível, mas que coloca essa questão que você já falou de uma certa de um certo código, né? Que a gente recebe nos locais onde essa relação é mais evoluída. Então, por exemplo, você vai fazer uma avaliação, eles falam, olha, tente enxergar essa avaliação para além desses dados assim, assim, assado e a questão conjuntural. Isso já, Cândida, humaniza muito o que a gente está falando das progressões internas, do que a gente tem que fazer. A inserção é importante a gente também estimular, mas essa inserção tem sido trabalhada. Eu acho que o que a gente tem que fazer é não desestimular essa inserção, temos sim que avançar, mas a gente tem que avançar nos mecanismos internos de aceitação, vou voltar a falar isso. E isso a gente tem, de forma pragmática, uma pretensão de colocar essas políticas muito claras internamente, né? Consensuadas, é claro, trabalhadas, mas a gente precisa trabalhar, porque não adianta eu conviver porque foi incluso, mas na hora H de eu fazer um trabalho, de eu fazer o que for, eu estou excluindo essas pessoas. Tem um outro tipo de exclusão que às vezes a gente vê dentro da universidade, Cândida, e eu sei que você não advoga somente para racial e para gênero, mas numa universidade com o perfil da Unicamp a gente vê problemas com etarismo, por exemplo. Então, se a pessoa ingressa muito tardiamente no sistema universitário, você vê a pessoa, às vezes, isolada ali na hora de fazer os trabalhos ou o que for. Então, puxa, como é que esse estudante entra aqui e a gente não trabalha essa maneira dele lidar na sociedade? Então, isso é uma questão formativa importante para aquele modelo, né, que a gente falou para a sociedade, pragmaticamente, além das questões já de ações afirmativas que são feitas, a gente tem que trabalhar este aspecto cultural. É o grande desafio que eu enxergo para a próxima etapa, viu? E aí uma outra coisa importante que eu queria deixar muito claro, Cândida, hoje é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Por mais que a sua realidade possa parecer muito distante, se o seu sonho for de ser cientista, tem que persistir, porque eu sei que é difícil, eu sei que há várias pedras no caminho, né? Mas a gente precisa começar a criar essa massa crítica para mudar essa visão estereotipada que ainda possa existir, né? Então, esse é o recado que também eu gostaria de deixar muito claramente
as meninas cientistas, ou para aquelas que, de alguma maneira, aspiram, né? Como aquela criança lá com o pé no chão, lá do interior do Rio de Janeiro, sonhava, né, em estudar os átomos e tal, e vivia numa realidade em que a questão era amarrar o pé de pepino, né? Então, eu acho que isso tudo a gente tem que estimular mesmo, não é? Tem que ter isso para muito além tem muito de resiliência, né, Cândida? Tem também. Né? Tem, isso mesmo, resiliência é a palavra, porque é isso, não é dureza, a gente suporta, mas flexibiliza também, né, Marisa? E É isso falando mesmo. aí, eu era para ter feito uma pergunta antes, é muito incrível, eu fiquei imaginando você lá amarrando pepino, e agora aqui, sendo vice-reitora da Unicamp, olha que loucura! Que momento foi essa virada de chave da Marisa, super professora lá, super orientadora, que a Marisa, gente, assim, não conheço profundamente, mas tive um preconceito pelos alunos dela. Fica tudo embaixo da asa, tudo, né, assim, apaixonado na Marisa. Como que foi isso, né? Porque essa virada de chave fala, pronto, você agora vice-reitora. E aí, que momento? Nossa, mas foi uma construção tão longa, mas que você olha, Cândida, e fala, como é que pode, né? Você imagina o seguinte, eu vou falar e alguns flashes vão passando na sua cabeça. Essa realidade da criança que, né, tá lá, ajuda os pais, porque é agricultura familiar, você sabe que ajuda mesmo, né? Os pais entendem, abrem mão daquele horário para falar, vai estudar, porque é importante, né? Não tendo o estudo até o nível que a gente precisa para prestar vestibular, eu tive que estudar em outra escola, em outro município, que na verdade, acordava às 5 horas da manhã, parece coisa assim de filme, né? Mas andava de bicicleta um tempo, pegava o ônibus, chegava lá para ter aula às 7 da manhã em outro município. E foi assim desde os meus 10 anos de idade até chegar no momento do vestibular. No momento do vestibular, eu ia ficar no Rio de Janeiro, eu ia fazer o FRJ. O destino me trouxe para Campinas, né? E em Campinas eu vivi uma realidade muito diferente. Então, você imagina, eu contei para você que eu não tinha luz elétrica em casa, a gente tinha luz à noite de gerador. Então, eu fui morar em República, as pessoas falavam de desenho animado que eu não tinha ideia na minha vida. Você entende isso, né? Por quê? Porque não, era um momento que eu não tinha a luz elétrica em casa. Então, era muito interessante, assim, realidades. É como se você entrasse num portal e fosse parar no universo paralelo, né? E tudo isso acabou, na verdade, me trazendo para uma realidade em que eu me encontrei realmente na engenharia química, amo o que faço, aprendi a gostar dessa questão formadora das pessoas, acho que empoderar, eu não diria nem formador, a gente acaba empoderando as pessoas dentro daquela trajetória, né, dentro da ciência, dentro da descoberta científica, porque curiosidade é o que move, né, e assim, eu acho que é aquela velha história, como a gente é muito irrequieto em criticar uma coisa ou outra, o que acaba com quem acaba criticando? Então, melhora você. Então, acabou que acabei galgando algumas posições também. E agora que estou, né, Cândida? Mas acho que o que tem de comum em toda essa história, e isso é um perfil que já traçaram psicológico, eu na época que eu estava lá na Dupont, porque eles olhavam qual era o perfil psicológico da pessoa e falavam, essa pessoa a gente consegue trabalhar assim um assado. Eles falavam que tem gente que gosta de mais segurança, né? Aquela coisa consistente. Tem gente que gosta mais daquela coisa da figura, a questão do aparecer e tal. E o que apareceu muito forte como característica minha é o desafio. Então, era muito claro falar assim, o estilo da Marisa é aquela coisa, se falar que é difícil, aí o olho já brilha. Se falar que ninguém nunca fez, aí brilha mais ainda, entendeu? Então, essa questão da curiosidade é uma coisa que eu acho que isso me fez ping-ponguear
por várias situações onde aquela questão toda era tomada como um desafio, uma coisa bem legal de fazer, e foi isso, esse lado meio requieto meu foi isso, entendeu? A Unicamp foi o local que eu mais fiquei, agora estou completando quase 25 anos de instituição, se contar a época dos estudos mais ainda, mas me encontro muito aqui dentro, tenho muito orgulho dessa instituição, quero torná-la cada vez mais brilhante, né, e contribuidora à sociedade, então me sinto realmente, Cândida, preparada com toda essa minha trajetória a contribuir para as pessoas, para a comunidade dentro e fora da Unicamp. Ah, perfeito. Acho que nenhuma pergunta, teve muitos elogios, perdão, que eu só fui vendo que eram elogios, da Ju Borim, Cláudia, várias Be Fashion, que é a Josi querida, todo mundo parabenizando pelos Dias das Mulheres, meninas, todo mundo comentando, Marli, maravilhosa, Cláudia, de novo, teve uma que falou muito, conversou muito junto com a gente, eu acho que é sua aluna, sua colega, deixa eu ver lá o Não, nome a dela. Cláudia é colega, que Não, a Cláudia, todas elas sim, muito próximas. Cláudia, Regina, deixa eu ver, Cláudia, lá, me perdoa se eu não falei seu nome, ela falou, conversou muito com a gente durante a live toda. Se vocês tiverem alguma pergunta, essa live, eu espero, se o Instagram não der um bug aqui, vai ficar salva. Sigam a gente aí nas redes, Marisa, a Chata, que está incrível. Continue auxiliando esse trabalho dessa mulher incrível também, tanto na vida aí acadêmica dela, mas sobretudo agora nessa jornada, ela precisa de todo o nosso apoio. Eu, inclusive, estou aqui super na torcida e sabe que eu sou uma voluntária da Chapa, ela sabe disso. Ainda bem que ela não me chamou ainda, mas está tudo bem. Olha só! Ela me chamou, mas eu tô aqui. Eu falei que eu tô pronto, tô disponível. Aí ela falou assim: já tem amanhã. Amanhã passa lá no escritório. Brincadeira, gente. Então, Marisa, agora chegando à reta final aqui da nossa live, que já extrapolou meia hora, porque estava muito bom. Tem material para caramba aí para a gente trabalhar durante o ano Que bom! inteiro. Eu quero perguntar para você, deixa uma mensagem para a gente, baseado toda a sua vida. Aqui esse momento é só seu, receita de bolo, falar dos seus polímeros, o que você quiser. Esse espaço é seu. Ah, Cândida, olha, eu vou rasgar um pouco de cedo em relação a você também, porque a gente foi aproximada por aquele grupo das mulheres acadêmicas, te conheci lá, foi muito legal, me interessei pelas defesas que você faz, eu vejo a luta, né, que você tem, e o grande recado que eu queria deixar aqui, eu acho que acima de tudo é a aceitação do que a gente é, do que, do que a gente é capaz de contribuir, onde a gente é capaz de contribuir. Acho que a gente tem muitos desafios, sim, mas a gente tem muitos avanços também a comemorar. Então, e a vida é muito dinâmica, né, Cândida? Precisa de muito dessa rede de apoio. Todos esses nomes que você citou, a Juliana, a Cláudia, agora eu vou fazer injustiça de numerar, mas são pessoas que são um grande presente nessa trilha realmente que a gente tem feito, construído, são mulheres ultra corajosas também. Eu posso nomear homens muito apoiadores que estão aí também na questão da causa, entendendo que essas políticas, essa maneira que a gente quer tratar as coisas de uma maneira a trabalhar pertencimento é algo que vai trazer um ganho muito grande para a sociedade, né? Então, eu acho que acima de tudo, eu sempre falo, claro que a gente quer construir, quer chegar lá, quer chegar na linha final, né, da corrida, cruzar a linha de chegada e tal, mas olha, essa trajetória no meio do caminho é muito importante. E eu quero dizer que você é uma das pessoas que eu tenho gratidão de ter podido encontrar. Você é uma pessoa que eu acho que traz elementos para esse dia de hoje, das mulheres e meninas nas ciências acreditarem cada vez mais
no impossível possível, né? Então, acho que você propicia isso quando você promove uma live desse tipo, quando você tem a generosidade de me convidar, né, para a gente conversar. Se a gente ficasse conversando, dava para a gente conversar a madrugada inteira, né? Mas, acho assim incrível. Queria, antes de mais nada, esse espaço todo deixar para te agradecer. E a coisa mais importante é a paixão que você tem pelas coisas. Às vezes a paixão que eu tenho pelos polímeros naturais, porque eu acho que a questão ambiental é importante, a gente vai ter que partir para os polímeros naturais não sintéticos, enfim. Para a questão, algumas outras vão se apaixonar pela área da saúde, algumas aí. Que bom que a gente se apaixone por coisas diferentes, porque essa diversidade vai nos construir muito mais fortes, vai construir um futuro que vai ser muito mais sólido, robusto, né? Então, é muito legal. E, acima de tudo, uma boa parte da educação, do letramento que a gente está falando, é conversar mais sobre isso, Cândida. Então, o que você está promovendo aqui, neste momento, é isso, né? Então, é muito legal. E queria muito agradecer esse espaço. Não é trivial, não é qualquer pessoa que chega, abre um espaço, te convida, né? Sabe que a gente mal está tendo tempo de respirar agora, vai falar, vem aqui, eu vou te, né? Te colocar lá para a gente conversar, e você tem essa generosidade, eu tenho que reconhecer isso publicamente, Cândida. Ah, sua maravilhosa. Gratidão demais por você ter aceito o convite. É uma honra gigantesca. Eu já disse isso no offline, estou dizendo aqui para todo mundo ouvir. Tenho muito orgulho também de te conhecer e dessa jornada incrível, porque eu acho que não importa o resultado, importa esse trajeto que você está fazendo de muita inspiração, porque é isso. A gente só reconhece aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já é, né, Marisa? Gratidão É demais verdade. por você ter aparecido por aqui, aparecido na nossa vida. Eu acho que você chegando lá junto com o Gontijo vai ser muito melhor. Gente, estou fazendo campanha mesmo, estou descarada. Tô vendo. Mas eu acolho e agradeço a sua campanha, porque eu tenho sinceridade Mas eu acho que na assim, sua recomendação. é desesperador, né? Algo que quando a gente vê que a mudança vai ser para melhor, é desesperador que a gente quer muito isso, que a gente tem certeza que vocês estando lá, a Unicamp vai ser melhor ainda do que já é, né? Que a gente precisa de tecnologia, a gente precisa, mas assim, atrás da tecnologia, de toda essa novidade, inovação, a gente precisa de seres humanos íntegros, seres humanas íntegras, né? E é isso que vocês estão propondo, tecnologia, inovação, mas a uma humanidade íntegra. E muita gratidão por isso. E para você que ficou até aí, até agora, muita gratidão, um abraço bem forte, continue seguindo aqui o nosso trabalho, o trabalho da Marisa e da chapa dela. Caso você não tenha assistido, vai ficar aqui, fale lá para o seu vizinho, sua tia, que vai ficar gravado para ela não se desesperar. Muito grata, gente, e fique de olho aí que vem mais novidade. Beijo, boa noite, boa semana e feliz Dia das Mulheres e Meninas nas Ciências. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, Cândida. Parabéns a todos.